já queria começar esse vídeo com um plantão urgente do seguinte: Jair Ventura é o nome que agrada dentro do Vasco. Há um entendimento que, por conhecer o futebol brasileiro e o contexto vascaíno, poderia ajudar no momento atual do time. Essa informação acabou de sair no GE pela setorista Emanuele Ribeiro e o Tébaro Schmidt. Eu já quero saber aqui a sua opinião, torcedor vascaíno, se o nome do Jair Ventura te agrada. Jair Ventura no Vasco. Já coloque aqui nos comentários. E agora, após o nosso plantão, segue o vídeo da tarde com muita informação e notícia para você, torcedor. Proposta oficial por zagueiro no Vasco. Botafogo vem forte no mercado. Corinthians quer goleiro do Flamengo. E que história é essa de Abel Ferreira no Fluminense? Fala, galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, comigo está aqui meu amigo Yuri Duque, do BTB Esportes, trazendo muitas notícias e informações aqui diretamente do aeroporto. Claro, para deixar você bem informado, bem atualizado nos assuntos, mas antes, é claro, como sempre, na humildade e na moral. Se você não é inscrito no BTB Esportes, inscreva-se agora, não perca tempo. Ative o sino das notificações na opção todos. Deixe o like nesse vídeo, galera. É muito importante para o nosso trabalho. É muito importante para o crescimento do canal. O seu like, a sua inscrição, por exemplo. O like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante para as notícias e acaba recomendando para muitos apaixonados pelo futebol. Sem mais delongas, vamos aqui agora trazer as informações. O Vasco, que embarcou aqui no aeroporto do Galeão, no Salão Nobre, na tarde desta terça-feira. Nós vamos colocar inclusive o link do embarque tanto no primeiro comentário fixado como no final do vídeo para você acompanhar casa. E agora vamos trazer mais notícia e informação sobre o mercado da bola. É que o Vasco oficializou uma oferta pelo zagueiro André Ramalho. A proposta salarial do Cruz Maltino é próxima do que ele recebe atualmente no PSV da Holanda, e o clube aguarda a resposta na próxima semana. Então, muito próximo de André Ramalho ser anunciado como novo reforço do Vasco, o zagueiro. Essa notícia veio do nosso amigo Lucas Pedrosa e é uma baita contratação. O Vasco está ainda, claro, em negociação, a proposta oficial foi feita, mas seria um baita reforço para o Vasco, né, Yuri Duque? Perfeito, Jonathan. O André Ramalho, zagueiro de 32 anos, muito experiente, que fez a sua carreira basicamente toda na Europa, com passagem inclusive na Alemanha, um jogador que tem esse casco europeu, um jogador que entende um pouco essa logística e sabe muito bem como funciona em relação a esses trâmites técnicos, principalmente quando a gente se trata, é claro, só deixando claro pro pessoal de casa, nesse momento a nossa imagem ficou um pouco mais escura, porque daqui a pouquinho a galera do Bragantino vai desembarcar aqui, né? É o ônibus do Bragantino, acabou de estacionar em frente à nossa câmera, aqui diminuindo um pouco a luz. Pra ajudar, é claro, o nosso trabalho, o Bragantino que interferiu. Quer tentar ajeitar um pouco da luz, Jonathan, pra gente continuar? Vamos mudar aqui. Pode ser. Agora retornando em um ambiente um pouco mais iluminado, né, Jonathan? Melhor. Já que o ônibus da delegação do Bragantino acabou atrapalhando um pouco o nosso vídeo. Eles que vão desembarcar no Rio de Janeiro para enfrentar o Botafogo, e daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Mas voltando ao assunto, a gente estava falando do André Ramalho, zagueiro do PSV de 32 anos, jogador esse que pode ser uma peça muito importante e que pode ajeitar ali alguns parâmetros da defesa do Vasco da Gama. Principalmente quando se trata de uma defesa muito precária, né? O Maicon muito criticado, o Léo Pelé muito criticado, jogadores esses, inclusive, que foram ameaçados na porta de suas casas, ali em um protesto de torcedores, é claro, de maneira pacífica, mas pedindo a saída do jogador no Vasco da Gama, que não se mantesse, que acabasse largando ali a posição de jogador do Vasco. É claro, o André Ramalho chega não para ser a solução, mas para agregar muito nos problemas defensivos do Vasco. É um zagueiro muito experiente, boa saída de bola, tem bom cabeceio, é um zagueiro que disputa muito bem as bolas no alto e que vai agregar muito bem esse elenco do Vasco. E é claro, o Vasco espera a janela para poder concretizar algo possível de uma transferência certa para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Muito bem nos detalhes, Yuri Duque, em relação ao mercado da bola, continuando a informação do seguinte: a opção de compra de Emerson Rodrigues, que é o ponta que vai chegar, novo reforço do Vasco, é o seguinte: a opção de compra do jogador é cerca de 2,5 milhões de dólares, 13 milhões de reais na cotação atual. Nós trouxemos essa informação ontem em primeira mão sobre o Vasco acertar com o jogador colombiano de 23 anos que chega para ser o novo reforço do Vasco. A informação em relação à opção de compra veio do jornalista Venê Casagrande. Como nós trouxemos anteriormente, o Vasco embarcou nessa tarde sem Payet
sem Galdames e sem Praxedes. Portanto, relacionados Adson, Cleito, David, Estrela, Hugo Moura, João Vitor, JP, o goleiro Keila, Leandrinho, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Pablo, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Rayan, Robert Rojas, Rossi, Sforza, Verrete, Vitor Luiz e Zé Gabriel. Foram jogadores que passaram por aqui. Você vai poder acompanhar no final desse vídeo o embarque do Vasco. Portanto, essa é a delegação que vai enfrentar o Bahia fora de casa, Yuri. Perfeito, é uma delegação, é claro, a gente tem ali a ausência do Galdames e do Praxedes, como muito bem informado, jogadores esses que se fizeram presente em parte do Campeonato Brasileiro do Vasco da Gama. O Praxedes já está um tempinho afastado ali, mas o Galdames, que era peça até poucas rodadas com o técnico Álvaro Pacheco, já não é mais uma das peças selecionáveis para o Vasco, é claro, ele que não viaja mais uma vez, e o torcedor pediu muito para que o Galdames não se mantesse, é claro. E a gente tem ali as opções técnicas, inclusive do Rafael Paiva. É um Vasco que vai com força total, tirando esses dois jogadores, é o mesmo elenco possivelmente que enfrentou o São Paulo. O Rafael Paiva não deve inovar muito na sua escalação, provavelmente o Estrela pode retornar, é claro, entre os titulares. Também teremos até mesmo o JP, que também é uma peça muito importante. E agora, mudando aqui de assunto, trazer mais informações para você, torcedor alvinegro, torcedor do Botafogo que nos acompanha aqui, é o seguinte: Botafogo formalizou proposta ao Atlanta United da MLS por Thiago Almada. O envio foi feito nesta manhã de terça-feira. Então o Botafogo, Yuri Duque, muito próximo de fechar com camisa 10, de fato, jogador de Copa do Mundo, argentino, que vai com certeza fortalecer mais ainda esse meio de campo, a parte da criação do Botafogo. O técnico Arthur Jorge, que tem a característica de um time de colocar, de implementar um time muito ofensivo. Então essa contratação aí do Thiago Almada de fato é aprovada por muitos torcedores alvinegros. É uma novela acontecendo há bastante tempo entre Thiago Almada e o Botafogo. Ele que é um jogador que o John Textor sonha muito em contar no seu elenco, é um jogador que se destacou muito na MLS, tem características ofensivas e é o típico e clássico camisa 10. Jogador esse que agrega muito em qualquer elenco, tá? E eu me arrisco a dizer, inclusive, Jonathan, que o Almada seria titular em muitas equipes do Brasil, tá? O Botafogo, é claro, vai fazendo esse investimento, é uma transferência muito cara. O Botafogo, que tentou na última janela a contratação do Almada, não conseguiu, enviou uma proposta ali que girou em torno de 20 milhões de euros, se eu não me engano, e foi agora, é claro, não temos números ainda divulgados sobre essa transferência, essa possível transferência, mas é um Thiago Almada que de pouco em pouco tenta ali, é claro, vir ao Brasil juntamente com a negociação do John Textor. É uma renegociação muito importante a gente frisar o torcedor alvinegro. Em conjunto, é claro, entre a diretoria do Botafogo e o jogador, que na realidade, Jonathan, no início da negociação não sonhava em jogar no Brasil, tá? Pelo contrário, ele queria muito ir para o futebol inglês, para o futebol europeu, e ele sonhava com essa proposta, mas o Botafogo chegou, o projeto do John Textor apresentando o Lyon, e também, é claro, que é uma casa onde os jogadores do Botafogo têm muita esperança de futuramente vestir a camisa no futebol europeu, e ali o Almada chega como uma oportunidade, é claro, para organizar esse meio do Botafogo e melhorar ainda mais o elenco muito qualificado. E a prova disso é que o Botafogo vem muito forte nessa janela de transferência. Trazer aqui para nossa audiência uma informação que saiu no Globo Esportes. O Botafogo pode não apenas parar na contratação de zagueiro e meio-campistas. Scouts têm realizado encontros quase diários com a diretoria para debaterem sobre atletas que se encaixem no orçamento e também no esquema de Arthur Jorge. O plano é ir atrás de mais jogadores e já conta com o processo de captação e mapeamento do mercado avançado. Portanto, o Botafogo vem forte, vem acelerado, trazendo a contratação do Luiz Henrique na janela e agora do Thiago Almada. O Botafogo, portanto, tem aí a contratação, as duas contratações mais caras do futebol brasileiro. Luiz Henrique, 120 milhões. Thiago Almada, 108 milhões. Então o Botafogo, de fato, aí investindo pesado em contratações de peso importante para a janela de transferência. Agora, trazer aqui um assunto sobre o Flamengo, que também acabou de embarcar, o Yuri Duque. Você teve a oportunidade de conversar ali com o Davi Luiz em relação à questão do seu físico, de como ele está fisicamente. O Davi Luiz, que era dúvida em relação a viajar com a delegação do Flamengo,
até então, os jogadores que estão para ser titular é o Léo Pereira e o zagueiro Fabrício Bruno, mas qual foi a informação que o Davi Luiz trouxe para você? Então, trazendo a informação, é claro, para o torcedor do BTB Esportes que acompanha aqui o nosso vídeo, o Davi Luiz que teve, né, no final do clássico do Fla-Flu contra o Flamengo no último domingo, um incômodo no joelho direito, inclusive ficou muito suspense ali do torcedor, porque viu ele saindo mancando, uma dificuldade, é claro, ali de caminhar na hora do intervalo, ele que já é substituído logo quando retorna à segunda etapa, é um Davi Luiz que na entrada aqui, para o aeroporto do Galeão, embarcando rumo a Caxias do Sul, eu perguntei para ele: Davi, e aí, está 100%? Ele me respondeu: estou melhorando, ou seja, já tem aí uma imagem, uma ideia de que Davi Luiz possa até aparecer entre os titulares, é claro, a tendência é que isso não aconteça, teremos possivelmente o Léo Pereira e o Fabrício Bruno na zaga titular, já que esse foi o esquema que o Tite treinou durante a semana, e o Davi Luiz, é claro, fez trabalhos isolados, participou no treino de hoje com o elenco, mas a princípio não vai a jogo, vai estar disponível, mas não vai a jogo entre os titulares para a partida contra o Juventude. Agora, no detalhe, para você que nos acompanha aqui, Corinthians avança e encaminha a contratação de Hugo Souza, ex-goleiro do Flamengo. Contrato de empréstimo com Hugo Souza com o Chaves se encerra no final deste mês. O goleiro estava até para retornar ao Flamengo, se colocar ali à disposição do técnico Tite, mas no ato até de desespero, podemos dizer assim, o Corinthians está em busca de um novo goleiro e está aí, portanto, a proposta realizada pelo Hugo Souza, ex-goleiro do Flamengo. Galera, mudando aqui de assunto para encerrar nosso giro de notícias, que história é essa, Yuri Duque? Do Abel Ferreira no Fluminense. A verdade é que hoje o presidente Mário Bittencourt, em entrevista coletiva, até mesmo para trazer uma informação, satisfação com relação à saída do técnico Fernando Diniz, os próximos passos, você pode acompanhar aqui na íntegra toda a coletiva completa do Mário Bittencourt, mas tem umas aspas que chamou a atenção dele ter falado o seguinte: se um dia o Abel Ferreira não estiver no Palmeiras, eu gostaria dele no Fluminense. Já pensou? Portuga, que é multicampeão pelo Palmeiras, nessa equipe do Fluminense? Quero saber a sua opinião, torcedor. É um sonho aí do presidente Mário Bittencourt, demonstrou ali tamanho interesse e, claro, é um fã do técnico Abel Ferreira do Palmeiras. Portanto, claro, galera, nós vamos ficando aqui com o nosso giro de notícias e informações. Não é inscrito no canal BTB Esportes, inscreva-se, ative o sino das notificações. BTB em todos os lugares. Valeu, até o próximo vídeo.